Bom dia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós já estamos atrasados para o culto, sim ou não? Porque o culto já começou lá em casa, quando você estava penteando o cabelo, tomando aquele banho, tomando aquele café. A palavra disse: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então nessa manhã nós vamos bendizer o Senhor, nós vamos exaltá-lo, nós vamos exaltar o poder do Senhor. O salmista fala que o poder do Senhor é exaltado como um boi selvagem. Se hoje fôssemos falar, seria como uma Ferrari, né? O poder do Senhor é exaltado como o ruído de uma Ferrari. Mas vamos ficar em pé e vamos orar e vamos exaltar esse nome desse Deus poderoso e falar: Deus, o Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é tão grande, tão poderoso, mas o Senhor reparte a bondade do Senhor. O Senhor derrama sobre nós as tuas misericórdias. Feche teus olhos e vamos louvar o Senhor orando, e depois nós vamos estar cantando com nossa alma, com nosso coração. Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pela tua bondade, obrigado pelas tuas misericórdias, ó Deus. A tua palavra diz que bom é render graças ao Senhor, ó Deus, e declarar o teu poder, ó Deus, anunciar as tuas misericórdias pela manhã. Deus, é verdade, nós queremos entrar, ó Deus, nesse santuário com ações de graças, ó Deus, com uma mente agradecida, com um coração agradecido, ó Deus, por tudo aquilo que nós recebemos do Senhor essa semana, ó Deus, pela bondade, pelo cuidado, Deus, pelo livramento que o Senhor nos deu, Senhor, coisas que nós sabemos e daquelas que nós, ó Deus, somos ausentes, ó Deus, mas a tua mão esteve conosco. Obrigado, Paizinho, obrigado pelo pão nosso que chegou à nossa mesa todos os dias. Pai, não é o trabalho que nos dá o sustento, meu Deus, não é o governo que dá as facilidades, é a tua bondade, Senhor, é a tua misericórdia, é o teu favor, ó Pai, derramado sobre a tua igreja, Senhor. Ó Deus, é a tua misericórdia derramada sobre a nossa nação. Deus, se não fosse as tuas misericórdias, ó Deus, já seríamos consumidos pela tua ira. Mas o Senhor é bondoso, o Senhor é misericórdia, o Senhor é longânimo, Senhor, para conosco. E nós queremos nessa manhã reconhecer tudo isso, ó Pai, tudo isso, e entrar com ações de graça, Senhor. Aquietar nossa alma, tirar toda ansiedade, Senhor, e chegar diante do Senhor. Paizinho, fala conosco através dos hinos, fala conosco através da tua palavra. Usa o teu servo com poder, ó Pai, nessa manhã. Pai, muito obrigado. Nós te bendizemos, nós te adoramos, no nome de Jesus, amém. Amém, amados? Então vamos louvar o Senhor com a nossa alma, com o nosso coração e render graças ao Senhor. Tira das trevas
Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Isso aí. Tem uma frase que diz: siga o líder. Então, aproveita aí. Tudo bem, irmãos? Tudo na paz? Vamos continuar cantando, adorando a Deus nesse dia de participarmos da ceia do Senhor. Cantamos agora: toda a glória rendemos ao Senhor. Pedimos a tua graça, ó Deus. Vamos continuar exultando o nome do Senhor. Vamos cantar com a força da Ferrari que o pastor Leandro falou, não é isso? Com o coração sincero, porque Deus vê o nosso coração. Mas aqui, cantando com a voz firme e forte, a força da Ferrari, com o ronco da Ferrari, cantando com alegria: exultai, exultai, vinde todos louvai a Jesus Salvador. Amém? Vamos cantar com alegria. Está meio fraco, né? Vamos juntar a Ferrari com a McLaren, com a Renault, com todo mundo. Vamos soltar a voz com alegria. Vamos de novo do começo e cantar. Vamos ver aqui todo mundo que está aqui. Renatão, solta essa voz com vontade, filho. Canta esse tenor aí. Ô, Toniel, você é Dona Irã aí, dupla sertaneja. Canta com vontade aí, rapaz. Solta esse tenorzão aí. Pardal, você tinha que estar aqui tocando, meu filho. Canta com alegria aí. Vamos lá. Tia Basti, pastor Gil, irmãozinha dada. Aquele duetinho bonitinho aí. Ô, Pato, sem quen-quen. É para cantar com vontade, hein? Vamos lá, todo mundo? Cordeiro de Deus. Solta a voz. Vamos lá, com alegria. De novo aí. 1, 2. Ô, Fernando, canta aí. Isso. Vamos lá. Adeus, Deus. Isso. Bem forte. Exultai. Oh, graça. Isso. Vamos, Zé. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus. A Deus demos glória por seu Filho bendito por nós todos deu a crer. Você em casa, canta também. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor,
Pode sentar, irmãos. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora nosso informativo, por favor, fique atento. Semana passada recebemos em nossa igreja a Assembleia Anual da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense e celebramos o nosso centenário. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao dono da igreja, Jesus, por 100 anos de bênçãos. A Rede do Amor comemora muitas multiplicações. Parabéns a todos os líderes e supervisores. Que o reino de Deus avance para a sua glória. O milagre da multiplicação pode acontecer em qualquer célula. Deus tem o desejo de enchê-la com o seu espírito e tudo o que precisamos fazer é orar. No próximo mês, a Escola da Família celebra o encerramento da primeira turma de 2018. O culto acontece no dia 4 de julho, uma quarta-feira, às 19h30, em nosso templo. Prestigie nossos alunos. Foi através dos cursos da Universidade da Família que percebemos o quanto o inimigo é sutil em nos desviar da orientação correta da Palavra de Deus. Vimos que a consequência da obediência ao Senhor são bênçãos em nossas vidas e por isso devemos obedecer em amor. Foi uma etapa importante para nós. Fomos curados, renovados e recebemos um novo aprendizado. Trouxe esclarecimento e revelação do que Deus tem para nós. Eu creio que a partir desta data, a nossa vida vai mudar em todas as áreas, pois aplicaremos todo o treinamento em nossas vidas. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga as nossas redes sociais. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Bom estarmos mais uma vez aqui juntos, né? Graças a Deus temos no nosso país ainda liberdade para cultuarmos o Senhor. E hoje eu quero falar um pouquinho só sobre o Drops desta semana. E o Drops desta semana conta a história de uma família que teve um encontro. É muito interessante a gente estudar o Velho Testamento, a gente percebe a presença do Senhor Jesus em várias situações. Em várias situações, a presença de Jesus está. E um dia, um homem e a sua mulher, ele chamava Manoá, e a sua esposa era estéril e ele queria muito um filho. E eles oraram e um dia o anjo do Senhor, e toda vez que é um anjo especial, é o Senhor Jesus, se encontra com essa mulher e fala que ela vai ter um filho e que esse filho será um nazireu, que é uma pessoa consagrada. Então, não cortaria cabelo, não poderia encostar em coisas mortas, tudo isso para dar saúde para ele. E ele deveria ser separado, consagrado, santificado ao Senhor. E é tão linda a história que depois o marido fala, puxa, esse homem devia voltar, eu preciso voltar, eu preciso saber como eu vou criar o meu filho. Eles eram um casal de pais discipuladores. E eles tiveram um filho, e eles ensinaram. Mas como todos nós que temos filhos, nossos filhos chegam uma hora que eles pensam como a gente, ficam do tamanho da gente, e aí eles acham que sabe tudo, né? Eu aprendi em educação que a diferença do pré-adolescente, que o pré-adolescente já entra, quando ele chega dos 10, 11 anos, ele já tem o mesmo tipo de raciocínio seu. Ele já consegue fazer um monte de coisa. Um garoto de 13 anos, por exemplo, pode dirigir melhor que muita gente. A diferença dele para nós é que nós temos experiência e ele não. Então, ele consegue fazer tudo o que você faz, mas não tem a sua experiência. Você já sabe que dirigir sem cinto de segurança, você já perdeu não sei quem, já viu acidente não sei o que lá. Então, isso faz você colocar o cinto de segurança, mas ele não viu.
Então, ele não tem experiência, então aí começam os embates. E isso aconteceu também com esse casal. E o que a gente percebe é que esses homens, esse casal, deveria ser o guardião da palavra de Deus para os seus filhos. E muitas vezes nós seremos impopulares, nós seremos chatos, nós seremos ranhetas para os nossos filhos, mas se nós cremos na palavra de Deus, nós devemos permanecer firmes e devemos impedir, no quanto a gente conseguir, estiver ao nosso alcance, óbvio, né? Que eles caminhem para um caminho errado. E não foi isso que esse casal fez. Chegou uma hora que Sansão falou assim, eu quero que vocês peguem tal mulher para eu me casar. Eles falaram, mas tem tantas mulheres aqui na nossa igreja, tantos rapazes aqui na nossa igreja. Não foi bem isso, né? Mas poderia ser. Por que você não pega alguém daqui? Eu quero que vocês peguem lá fora. Quem deveria ter essa palavra? Era o filho ou os pais? E eles não fizeram nada e o restante da história você já sabe. O Drops dessa semana vai falar mais sobre isso e aí você pode acessar as redes sociais, nosso site e pode ter. E também passe para amigos seus, pessoal da sua empresa, você tem outros grupos de WhatsApp. Muita gente quer e precisa. Nós estamos obesos da palavra de Deus. A gente ouve todo dia, lê a palavra de Deus todo dia, mas os seus amigos do trabalho, da escola, não. Então passe para eles. Vamos ficar em pé e vamos orar? Aí a turma mais linda da igreja, chegando, meus braços direito, esquerdo, pés e mãos. Vamos orar. Pai, agradecemos o Senhor pela Tua palavra, porque podemos aprender com irmãos que vieram antes de nós. Ó Deus, que nós como pais discipuladores somos guardiões da Tua palavra. Nós não podemos ter medo, ó Deus, do que os nossos filhos vão dizer de nós, da cara feia que eles vão fazer quando nós aconselharmos. Nós somos guardiões da Tua palavra. Nós podemos, ó Deus, com isso, evitar que eles cometam erros graves que possam estragar as suas vidas. Pai, nos ajuda a sermos firmes, ó Deus, e dizer isso está certo, isso está errado. Ó Pai, abençoa cada pai discipulador, ó Deus, para ser também na sua casa um guardião da Tua palavra. E agora, Pai, que vamos subir com os nossos facilitadores, com as nossas crianças, precisamos da ação do Teu Espírito Santo novamente, ó Deus, porque ao lermos a Tua palavra, ela cria vida quando há a atuação do Teu Evangelho, senão é apenas um livro de histórias do povo de Israel. Nós queremos mais que isso, Senhor. Por isso pedimos a Tua bênção em cada sala, Pai, que o Senhor esteja agindo. Em nome de Jesus, amém. Vamos receber as crianças, os pré-adolescentes podem ir pelo corredor. Olha que turma linda, rapazes e moças. Podem assentar-se, meus irmãos. Uma salva de palmas para esses rapazes e moças, pais e mães de família, líderes na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus ver vocês aqui. Nós hoje não temos exatamente uma ênfase dominical, mas temos uma comunicação oportuna para fazer aos irmãos. No próximo domingo começam os Jogos da Copa do Mundo, lá na Rússia. E o Brasil joga no próximo domingo, mas o horário em que a partida do Brasil vai acontecer será às 14 horas, no horário do Mato Grosso do Sul. Portanto, nada muda em nossa agenda. Só para os irmãos saberem, então, que os 4 cultos serão mantidos nos seus horários normalmente. Lá para frente, só lá para frente, então, se for o caso de haver alguma alteração, nós a faremos, porque, segundo a tabela, se o Brasil for primeiro do grupo, então, ou o segundo do grupo, tanto faz, o jogo ocorrerá dia 15 de julho, e aí num horário que nos atrapalharia. Então, aí, lá na frente, nós comunicaremos aos irmãos. Falei que as comunicações são diferentes. Eu estava falando com a Basti, depois com os pastores ali, que o Senhor Jesus enviou os seus discípulos como mártires, né, como testemunhas, lá em Atos 1:8, para pregarem na cidade, na região, no estado e até os confins da terra, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins.
Como isso não ocorreu de modo espontâneo, Deus permitiu a perseguição. Isso acontece em Atos capítulo 8, e aí a igreja se esparramou por todo o canto que havia, e aí o evangelho foi embora mesmo. Parece que aquelas células estavam tão gostosas lá em Jerusalém, que o pessoal não estava animado para cumprir a missão e fazê-la acontecer em outros lugares. Então a perseguição, desse ponto de vista, foi uma bênção, porque com exceção dos apóstolos, todos os demais foram esparramados. Conosco está acontecendo uma coisa um pouco diferente, né? No ano do centenário nós acabamos assumindo uma das nossas igrejas filhas, que estava passando por lutas e pediu a nossa ajuda, a Igreja Batista do Colibri. E nesta semana eu fui procurado por um outro pastor, pastor João Vilela, que assumiu há mais de 20 anos, quando nós organizamos a Igreja Batista do Rouxinóis. E ele veio me procurar e entregar o templo. Aquela igreja unanimemente mudou-se, né, para uma outra comunidade. Ela fez uma fusão, uniu as forças com uma outra igreja, que não é mais ou não será mais da nossa denominação. Então eles estão agora numa outra denominação. E o estatuto da nossa igreja, quando cedeu aquelas instalações, disse: se um dia a igreja passar por uma mudança dessa natureza, a igreja não for mais batista, então é importante os irmãos devolverem as instalações. E assim, eles foram nobres e devolveram essa semana aquele templo. Pediram para levar as cadeiras, porque eles precisam delas em outro lugar. Mas então Vasti e eu vamos lá no Rouxinóis. É nós no Rouxinóis. É nós no Rouxinóis. Colibri e Rouxinóis. Aí eu falei para Vasti, parece que está acontecendo diferente. Lá em Atos, tiveram que pregar porque a igreja não saía. Pode ser que esteja acontecendo mesmo conosco de outra maneira, não é? Lá era perseguição, aqui é um outro tipo de situação. Mas então Vasti e eu iremos agora pela manhã lá assumir o templo da Igreja Batista do Rouxinóis. Para que não fique sem oração. Eu falei, não, aquele lugar não fica sem culto. Vasti e eu vamos lá na calçada hoje, né, cantar e orar e proclamar o nome do Senhor. E ganhamos mais um campo de missão. E aí eu me lembrei também que o apóstolo Paulo, depois da sua primeira viagem missionária, na segunda e terceira ele passava confirmando os irmãos. E lá, com certeza tem gente que Jesus vai salvar naquela mesma rua, em nome de Jesus. E aquele bairro não vai ficar sem anúncio. Há outras igrejas ali, mas se Deus nos plantou ali, ali ficaremos. Então vamos, em nome do Senhor, no ano do centenário, ter esse tipo de experiência diferente. Queria que vocês ficassem em pé, nós queríamos orar por isso, entender os propósitos do Senhor e buscar de Deus o que nós vamos fazer. Nós sabemos que Deus tem mostrado para nós que o valor não está no templo. Eu cheguei a pensar diante de Deus, Deus, vamos receber um templo, nós somos agora igreja nas casas. Mas o templo é importante para reunir os irmãos, não é? Chega uma hora que são 1, 2, 3, 4 casas, 1, 2, 3, 4 células, e aí os irmãos querem se reunir todos num lugar só, e aí o templo realmente é importante, é conveniente para a gente fazer a grande celebração. Então eu queria com vocês orar agora, colocar esse assunto diante de Deus, pedir as direções, não é? O que é que nós faremos, como faremos? Uma coisa sabemos, as casas. Vamos fazer casas de paz, vamos oferecer culto nas casas, vamos oferecer oração nos lares. E aí nós vamos implantar uma célula naquele lugar em nome de Jesus. E ali estará a igreja novamente, a igreja e o templo. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós em primeiro lugar te agradecemos, porque conhecemos o Senhor como Salvador. Apesar do nosso pecado, o Senhor nos perdoa. O nosso pecado foi pago lá na cruz, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. E no poder da ressurreição dele, também é que nós nos movemos. Não merecemos nada, o Senhor tem nos dado tudo. E o Senhor tem nos dado propósito, o Senhor tem nos dado missão. O Senhor tem nos mostrado que somos sal e luz. Que o Senhor nos plantou como testemunhas nesse lugar. E Pai, com essa situação nova ali da igreja, antiga igreja batista do Rouxinóis, estamos recebendo aquele templo. E aquele lugar tem muitas pessoas que ainda precisam de ouvir Jesus. É um bairro enorme agora. Então nós queremos aqui nesse culto público como igreja, colocar diante do Senhor esse nosso pedido, de que o Senhor nos dirija para fazermos o que é melhor para a tua obra, e que o teu nome seja glorificado, que a igreja seja edificada, e que muitas pessoas ali no Rouxinóis ainda venham a conhecer o Senhor Jesus, através do ministério dessa igreja. Estamos em missão. Te agradecemos pela vida do pastor João Vilela, ó Deus, que compartilhou
que ele bem poderia fazer uma outra coisa, mas ele não tinha uma consciência tranquila de, se mudando de denominação, continuar com o templo, com as instalações que foram ofertadas por essa igreja. Eu percebi nobreza no coração dele, ele serve o Senhor, ele está numa outra denominação, mas ele não caiu da fé, e aquela comunidade unanimemente preferiu esse caminho. Nós respeitamos o desejo dos irmãos, porque eles continuam proclamando o Senhor como Salvador, e estão comprometidos com a tua palavra igualmente, só não estão debaixo dessa bandeira denominacional, são nossos irmãos. Eles não saíram de nós, eles não estão sob maldição, nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus, que eles sejam muito estratégicos para o trabalho que estão fazendo agora, que eles alcancem multidões, mas que o Senhor nos dê também a bênção, a mesma bênção de alcançarmos multidões ali naquele bairro. Nós não entendemos, seja possível, seja benéfico, Senhor, um templo onde se reúnem os crentes no Senhor Jesus, agora ser fechado, ser vendido, mudado de vocação, de jeito nenhum. Então estaremos ali, Vasti e eu, e consagramos essa decisão ao Senhor, e pedimos, ó Deus, a direção tão preciosa. O Senhor é o dono da igreja, o Senhor é quem nos deu a missão, e por isso sabemos que o Senhor nos dará todas as condições para que o teu nome continue sendo pregado naquele lugar, vidas transformadas, famílias restauradas, ó Deus, e o evangelho vai continuar a crescer. Quanto mais gente pregando, melhor. Há pecador para todo mundo, há necessidade de falarmos a todos. Por isso nós oramos, papai, no nome do Senhor Jesus. Oramos agora por esta igreja, pelo coração doce que tem a nossa igreja. O Senhor tem nos dado essa consciência de abençoar, de ajudar, de estender as nossas instalações, as nossas tendas. E nesse ano de centenário estamos para obedecer. Abençoa cada família que aqui está representada, cada irmão, cada irmã, que os seus problemas sejam colocados diante do Senhor. Oramos também pela nossa nação brasileira, em ano de eleição, ó Deus, as eleições também que se passarão no nosso estado. Ó papai, no nome de Jesus, colocamos tudo nas tuas mãos, pedindo tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E amém. Deus abençoe, pode assentar, meus irmãos. Iremos lá para o Roche Nós. É nós no Roche Nós. Amém. O pastor Justo está recebendo a unção do apostolado, né? Aquele que vai confirmando a obra do Senhor em todos os lugares. Glória a Deus. Nós gostaríamos de conhecer nessa manhã aqueles que nos visitam pela primeira, pela segunda vez, que foram convidados, ou que o Espírito Santo mesmo te trouxe essa manhã para que pudéssemos estar louvando o nome do Senhor. E gostaríamos de dar um abraço, um aperto de mão. E se você puder ficar em pé um momento para que a igreja possa te conhecer, alguém que nos visita pela primeira, pela segunda vez, pode ficar em pé só um momentinho para que possamos conhecer alguém? Tem alguém que nos visita? Não tem, né? Então nós estamos somente em família, e vamos agora estender as nossas estacas. Vamos ouvir um vídeo agora que fala o momento da missão. Abra o teu coração e veja o que Deus está fazendo através da obra missionária. Você sabia que a sua oferta missionária de fé está abençoando os índios brasileiros? Pois é, segundo os últimos dados do IBGE, a população indígena brasileira está em torno de 900 mil pessoas. Desses, 60% estão na zona rural, alguns até isolados. Os outros 40% vivem em zonas urbanas, alguns nas periferias da cidade. E é lá no interior da Bahia, entre o povo Tuxá, que nós temos o casal de missionários Márcio e Jussa, onde a sua oferta está chegando. Saudações, amados irmãos. Em nome de Jesus Cristo, somos missionários. Meu nome é Márcio. Eu sou Jussa. E nós estamos trabalhando com o povo Tuxá na Bahia, em Rodelas. A tribo Tuxá, ela é uma aldeia indígena urbana e eles têm todo o costume do branco, né? Tem as suas tradições diferenciadas, né? A sua cultura, o seu toré, mas eles vivem dentro de uma cidade. Nosso trabalho aqui, irmãos, é desenvolver um bom relacionamento com o povo, né?
principalmente com o povo do chá. E nós trabalhamos com crianças, trabalhamos com adolescentes também, né? E esse relacionamento nós desenvolvemos através de alguns artesanatos, como tapete, fazer pulseiras, né? Mas com o objetivo de dar estudo para eles, né? E também nós temos um relacionamento bom aqui com a Igreja Batista aqui em Rodelas, porque também eles estão sem um pastor interino, né? Então a gente procura dar uma força para eles. Através de pregações, de estudo para homens, Justa trabalha com mulheres também, né? E nosso desejo também, nossa oração também seria que futuramente essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes que estamos dando estudo, que a gente possa direcionar eles para a Igreja Batista, né? Então... E nós temos também dado estudo para 6 adultos. O Senhor tem nos animado quanto a isso, a estar dando estudo para eles, por ver o interesse deles em estar querendo aprender da palavra de Deus. Nós sabemos que é o Espírito Santo que vai fazer a obra nos corações deles, né? Tem sido uma grande alegria poder estar compartilhando da palavra de Deus com eles. E temos visto que eles têm aprendido, né? Da maneira deles, do jeito deles, eles têm compreendido a palavra de Deus. Nossas orações nesse sentido, né? De estar orando por essas pessoas que já estão recebendo estudos bíblicos. Ore pelas crianças também, que elas possam realmente professar a fé em Jesus Cristo, né? Também queremos pedir orações, né, que possamos ter sabedoria, irmãos, para lidar com o povo do chá, a forma de desenvolver esse relacionamento com eles, e que possamos também ter sabedoria em transmitir a palavra de Deus para eles, né? E também, irmãos, pedimos que os irmãos continuem orando pelo nosso ânimo, pela nossa saúde aqui. Graças a Deus, por enquanto, estamos bem de saúde. Isso é um motivo de agradecer a Deus por aquilo que Deus está fazendo, né? Queremos que as pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, eles estão entendendo, eles estão vendo que há uma só fé, um só batismo e um só Salvador para salvá-los, que é Jesus Cristo, né? Então queremos agradecer aos irmãos, pois sabemos que os irmãos têm segurado a corda, e que tudo isso seja, irmão, para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Obrigada, irmãos, por tudo, pelo carinho, pela atenção, e já estamos com saudades aí de Campo Grande. Um grande beijo a todos. Olha aí o grande desafio da obra missionária, não é verdade? Missionário que sai da sua zona de conforto e vai, né, para o interior, esses rincões do Brasil, pregando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Nós vamos agora contribuir com as nossas ofertas, lembrando da nossa oferta missionária de fé, dos nossos dízimos e também das nossas ofertas voluntárias. E vamos fazer o seguinte: à medida que nós vamos trazendo os nossos dízimos, os nossos envelopes, vamos já orando também, pedindo: Senhor, abençoa aquele missionário. Sabia que quando você entrega o seu dízimo, parte desse dízimo também vai para missões estaduais, vai alcançando o nosso interior? Então a nossa oferta tem que ser multiplicada. Vamos pedir para que o Senhor possa multiplicar essa oferta sua, o seu dízimo, a sua oferta missionária de fé. Amém? Então, à medida que nós vamos entregando, vamos orando, pedindo ao Senhor: Senhor, vá abençoando aquele missionário, vá abençoando ali a saúde dele, vá abençoando a família. Ele pediu para ter sabedoria nos relacionamentos, ele pediu na área da saúde. O Senhor protege mesmo a vida dos nossos missionários, e vamos colocá-lo diante do Senhor, e vamos contribuir, vamos ofertar com muita alegria no nosso coração.
sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mas de ti mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. A seguir-te só me consagro já, constrangido pelo amor. E meu coração bem contente está em servir-te a ti, Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Ó que pura e santa delícia é vamos lá, vamos Luiz, vamos Chico. Isso, bem forte. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Amém. Amém. Ainda assim, postos de pé, nós queremos receber do Senhor o convite. O Senhor nos convida a cear com Ele. A ceia é dele, a mesa é dele. Ele é o centro dessa mesa. Então nós somos convidados, e você é o convidado a celebrar com o Senhor esse momento tão especial que é a ceia do Senhor. E à medida que nós estaremos recebendo os elementos, você pode assentar. Assim os irmãos que estão distribuindo vão entender que o irmão já recebeu e vai tomar a ceia sentado. Mas antes vamos orar ao Senhor, pedindo a graça, pedindo que Ele possa visitar os nossos corações. Esse momento é muito especial para a igreja, é o momento da nossa expressão, da nossa íntima comunhão com o Senhor. Então não há nada que possa impedir um cristão de tomar a ceia do Senhor. Quando nós confessamos, quando nós quebrantamos nosso coração, se há alguma coisa, algum empecilho, não deixe isso para depois. Coloque agora diante do Senhor e fala: Deus, eu quero confessar o pecado ou uma falha, uma situação que não foi resolvida, mas pela fé você coloca isso diante do Senhor e tem certeza que os passos você vai tomar depois pela fé, com compromisso, com convicção, com a atitude de um verdadeiro discípulo do Senhor. Amém? Feche teus olhos agora. Pai, nós queremos nesse momento, como diz a tua palavra, fazer um autoexame. Ó Deus, e nós queremos fazer como Davi: sonda o meu coração, Pai, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda, ó Pai, agora os nossos corações, as nossas mentes. Às vezes há pecados que nós atribuímos ao nosso caráter, ou talvez a nossas personalidades, Senhor. E às vezes nós erramos e falamos: não, eu sou assim mesmo, esse é meu caráter, a forma de falar com a esposa, com o esposo, com os filhos. Mas Pai, no nome de Jesus nós queremos pedir perdão ao Senhor. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor e pedimos que venha a tua graça, venha o teu perdão, derrama sobre nós, Senhor, as tuas misericórdias, para que possamos entender, ó Deus,
o real, ó Deus, momento que nós vamos fazer agora, celebrar a tua ceia. Ó Deus, expressão do nosso testemunho, da nossa comunhão. Ó Deus, quando nós pegarmos o cálice, o pão, ó Deus, e também a atitude de seguir anunciando a tua morte até que o Senhor venha. Visita-nos, ó Deus, nessa manhã. Nós oramos, ó Pai, agradecidos por participar da mesa do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, à medida que os irmãos forem entregando, nós vamos estar louvando o Senhor. Receba o cálice, os elementos, e já coloque em atitude de oração, e vamos celebrar a ceia do Senhor. Vale a pena, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória, verei na glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que tenho meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Amém, amém. Lembrando que esses elementos são elementos, pão é o pão e o suco é o suco, mas o pão representa o corpo de Jesus que foi entregado por nós.
aquele corpo que foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. À medida que nós vamos comer, nós vamos agradecer o Senhor e vamos lembrar, vamos esperar aquele tão sonhado, esperado dia em que nós estaremos celebrando a última ceia com o Cordeiro. Ali estarão homens de todas as nações, tribos, povos, raças e todas as línguas diante do Cordeiro. E nós estaremos celebrando a última ceia com o Senhor. Coisa maravilhosa, né? Vamos esperar os irmãos e vamos declarar que a nossa fé está firmada. E à medida que nós celebramos todos os meses a ceia do Senhor, nós estamos cumprindo assim, estamos anunciando a morte dele e a obra e a missão dele até que ele venha. Diz a palavra do Senhor: pelo que eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Sim, todos? Algum irmão ficou sem receber alguns dos elementos? Se não, comamos em memória do Senhor. Da mesma forma, esse cálice simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por nós, pelos nossos pecados, dando a nós a oportunidade de viver na nova aliança. Nós vamos beber esse cálice agradecendo o Senhor pelo sangue redentor, purificador, que nos salvou e nos redimiu de todo o pecado. Tomamos em memória do Senhor. Sim, Senhor, nós bendizemos o nome do Senhor. Nós, com isso, nós expressamos, ó Deus, a nossa gratidão ao Senhor, pela obra que o Senhor fez por nós, pela oportunidade de ter livre acesso ao Pai, pelo sangue de Jesus. Por isso, nós queremos louvar o Teu nome agora, engrandecer o nome do Senhor. Em nome dEle que oramos. Amém. Amém, amados? Passe o seu cálice ao irmão que está à direita e nós vamos louvar o Senhor, preparando o nosso coração para receber dele a palavra nessa manhã. De pé, irmãos, todos.
Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia, glória a Deus. Ressurgiu, nosso Jesus é ressurreto. Ele é vivo, Ele é poderoso, glória a Deus. Felizes e animados aí, amados irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Como é lindo poder servir a Jesus, saber que nós temos em Deus nossa identidade, nossa missão, nosso propósito, que nós não andamos perdidos, sem saber o que fazer, sem saber quem somos, nem de onde viemos. Nós temos origem, temos destino, nós temos missão, nós temos propósito. Nossa vida vale a pena ser vivida. Amém, amados? Que Deus continue abençoando a você, a sua família, e que você receba agora a palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos celebrando desde o ano passado, né, quando ali houve a celebração da formação, que está na data de formação da igreja, nossos 100 anos, tivemos aqui uma maravilhosa Assembleia da Convenção Batista Sul-Mato Grossense. Recebemos palavras assim, muito edificantes. Pastor Paulo Manzoni trouxe palavras de Deus para o nosso coração, todo aquele mover de Deus. Tivemos também o pastor Eli falando uma palavra também que ele, tenho certeza, recebeu de Deus, trouxe para o nosso coração. 100 anos nós estamos aqui nesta cidade, a Primeira Batista sendo agência do reino de Deus para a anunciação do Evangelho, para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para que Jesus seja conhecido em Campo Grande. E através de Campo Grande também, fazer discípulos que alcancem o mundo todo. Nós sabemos de onde nós viemos, temos origem, nós sabemos a nossa identidade, sabemos a nossa missão e o nosso propósito. Isso é o que a gente vê desde o livro de Gênesis, né, gente? Quando Deus cria tudo, conforme há o relato ali na palavra de Deus, a gente vê que tudo tem uma ligação e um propósito, uma origem e um destino. É lindo saber isso e viver essas verdades. Nós hoje vamos estudar, ver, baseado na palavra de Deus. E a princípio, numa introdução, quero falar a respeito daquilo que Jesus falou sobre identidade da igreja. Identidade da igreja. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que o irmão concorda ou não concorda, é a palavra de Deus. E nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Nós somos uma igreja apaixonada. Diga para o irmão que está do seu lado assim: somos uma igreja apaixonada. Diga para o irmão que está do seu lado, amém? Essa é a nossa marca aqui. E tomara Deus, né? Queira Deus, deseje Deus, e eu creio que Ele deseja que as pessoas olhem para a nossa igreja e dizem: essa é aquela igreja que ama, né? É aquela igreja que ama a Deus e ama as pessoas. Que a gente tem aquela marca da identidade da igreja primitiva, que as pessoas, que a igreja caiu na graça do povo, porque todos viam como eles se amavam, como eles cuidavam uns dos outros, como eles estavam interessados uns pelos outros, e eles quiseram então ir participar daquela comunidade. No ano do centenário, nós queremos uma igreja mais do que nota 10, nota 100, né? 100 com C, bom, pode ser 100 com S também, desde que seja uma igreja sem pecado, né? sem idolatria, sem essas coisas ruins, mas uma igreja 100, uma igreja que tenha compaixão, né? Uma igreja cheia de compaixão, uma igreja a igreja da edificação, a igreja da multiplicação. Olha que lindo aí. 100 é fácil guardar, né? Lembro aqui sempre do meu discípulo amado ali, o pastor Jean, quando ele usava aqueles acrósticos maravilhosos que a gente guardava muito bem. Então, eu quero, assim, que a gente se lembre que nossa igreja é 100, compaixão, edificação e multiplicação. Amém, irmãos? Estamos prontos para viver o segundo centenário como uma igreja apaixonada, uma igreja 100, uma igreja verdadeiramente que cumpre o propósito de Deus.
falando sobre identidade, Jesus, ele nos disse, ele nos mostrou como fazer. É óbvio que a gente não vai ficar cristalizando metodologia, dizendo assim que só desse jeito que funciona. Mas a maneira que Jesus agiu quando esteve aqui na terra e a ordem que ele nos deixou determina o porquê das coisas. Por que ele fez daquele jeito? Por que ele comunicou como se comunicou? Porque ele valorizava pessoas. Sabe, ele não estava preocupado em montar uma religião. Ele estava aqui, ele veio para cá, porque Deus nos amou de tal maneira que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ali há o amor de Deus para com nossas vidas. E o jeito que Jesus cumpriu sua missão é maravilhoso. Veja lá em Mateus 28:16 está escrito: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Jesus era muito lindo nesse seu planejamento. Tudo de Jesus era planejado. Veja aqui que os 11 discípulos partiram para a Galileia. Esse lugar tem todo um significado no ministério de Jesus, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E ali naquele monte ele passou a tarefa prioritária, a missão da igreja. Ele diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Todas as pessoas que conhecem Jesus, elas sabem o que Jesus falou. Porque não é verdade que se uma pessoa está próximo de partir, ou num leito de morte, e ele quer dizer uma palavra só, ele não fala aquela coisa mais importante, né, que ela precisa fazer. Então Jesus, antes de subir aos céus, ele chamou os seus discípulos, ele designou um lugar, e ele disse assim: agora prestem bastante atenção no que eu vou dizer para vocês. Prestem muita atenção, isso aqui é a missão de vocês, isso aqui é o propósito da igreja existir. Ele diz assim: fazei discípulos de todas as nações. Por isso, fazer discípulos deve ser aquilo que nos move como missão, porque a nossa identidade está em Deus. Veja só, por que nós dizemos assim, somos uma igreja apaixonada? Porque nós temos que ser uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas, porque está na Bíblia. A palavra de Deus nos diz, um homem que manjava muito de religião, ele sabia muito sobre religião, ele chega para Jesus, porque Jesus é um rabino, é um mestre, e ele vai passar por muitos testes. E aí então chega aquele homem, e ele está rodeado de gente que sempre fica testando. Aí ele pergunta para Jesus assim: mestre, como é que qual é o principal dos mandamentos? Como o senhor entende? Porque o mestre, o rabino, era aquele que interpretava, né, muito bem para saber passar aquilo que era mandamento. E ele pergunta, e Jesus responde: qual é o primeiro de todos os mandamentos? É a pergunta daquele que está testando ali Jesus. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amém, amados? Colocar Deus acima de todas as coisas. Pura Bíblia, pura palavra de Deus. Então, quando você quiser saber qual é o primeiro e o maior de todos os mandamentos, qual é o primeiro e maior de todos os mandamentos, segundo o Senhor Jesus, é o quê? Amar a Deus acima de tudo, com todas as nossas forças, porque Ele é o único Deus, o único Senhor.
Então, uma igreja, para ser de verdade igreja, ela tem que ser uma igreja apaixonada por Deus. Deus está em primeiro lugar. Existe um mandamento igual a este? O que vocês acham? Sim ou não? Existe um mandamento igual a este? Sim ou não? Quem acha que existe um mandamento igual a este? Levante a mão. Não. Ninguém. Parabéns, vocês passaram no teste. Sabe por quê? Este é o maior e o principal de todos os mandamentos. Mas existe um semelhante a este? Sim, aí sim, os irmãos são muito bons de Bíblia. E ele diz assim, ele fala mesmo. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, por que somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas? Porque a gente achou bonitinho esse slogan? Não, porque está na palavra de Deus. A igreja de Deus tem que ser, colocar primeiro lugar quem? Deus. E depois o semelhante a este, amar a quem? Ao próximo. Viu, amados irmãos? Nós devemos viver esse segundo centenário como vivemos o primeiro, né? Sabendo que realmente é o mandamento, o primeiro mandamento, principal. E depois o semelhante. Amados, você pode pegar todos os demais mandamentos, eles estão baseados, fundamentados nestes. Me cita qualquer um outro mandamento que eu vou falar para você que ele está baseado nesse. Por exemplo, se você falar assim, mas tem um mandamento também, que eu acho que é muito importante, que a Bíblia também diz assim, não cobiçarás. Bom, o que a cobiça envolve? Colocar algo no lugar de Deus. Não dirás falso testemunho. Poxa, se você cumprir esses mandamentos, você, obviamente, está calcado nisso. Você não vai dizer falso testemunho, porque você ama Deus e porque você ama o próximo. Como é que você pode dizer falso testemunho tendo isso por base? Então, tudo isso, por isso que Jesus é de grande sabedoria. Então, dada essa introdução, essa palavra, para que você, Primeira Batista, para que você que vive esta realidade, desta comunidade, perceba como é a nossa identidade. Por que dessa frase, somos uma igreja apaixonada por Deus, por pessoas? Para você perceber que tudo isso é bíblico, que é o mandamento do Senhor. Nós vamos ver agora também, que nós somos o que somos, porque nós temos uma missão. Identidade, missão. Jesus disse assim, vocês são o sal da terra. A palavra aqui, eimi, no original, significa exatamente isso. Nós não estamos sal. Isso aqui não é mais ou menos alguma coisa que é sobre o que fazer. Sim e não. Sim, porque quando nós sabemos quem somos, nós sabemos o que fazer. Nós somos sal. Diga comigo assim, eu sou sal. Amém? Veja lá, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens, não é? Vocês são a luz do mundo. Diga comigo, eu sou a luz do mundo. Quem está dizendo que você é isso, quem é? A palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus diz que você é sal da terra, você é exatamente isso, você é sal da terra. Quando a palavra de Deus diz que você é luz do mundo, é isso que você é exatamente. Você é luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, obviamente. Tem uma cidade que é colocada lá no monte, tem toda uma iluminação daquela cidade, ninguém vai dizer que ela está escondida, está ali para todo mundo ver. Ali aquela luz ilumina para que as pessoas saibam por onde estão andando. Sal significa que é algo que Jesus, quando fala do sal, claro que todo mundo naquela época usava o sal justamente para isso, para dar sabor e para conservar os alimentos.
para que os alimentos não entrassem em um estado de putrefação, de decomposição. Sal da terra, sal da terra. Estamos aqui para que a terra, para que as coisas tenham sabor, para que elas sejam bem conservadas. Estamos aqui para ser anticorrupção. Então, nós somos, e quando a luz brilha nas trevas, ela mostra e aponta Jesus. Bom, baseado nisso aqui, nós vamos lá agora para o Velho Testamento, e nós vamos ver a história de um homem chamado Neemias. Rapidamente nós vamos passar, porque nós temos que tirar um tempinho também para orar. Então agora nós vamos ver sobre a palavra de Deus. Se você quiser abrir agora em Neemias, a partir do capítulo 1, ou acessar a sua Bíblia aí no seu tablet ou celular, nós vamos ver aqui a palavra de Deus em Neemias, capítulo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Eu vou mostrar para vocês aqui, que os arqueólogos, vai descobrindo tudo, escavações, aquelas coisas só, e nós vamos ver como era mais ou menos a cidade de Suzã, no tempo de Neemias. Olha, gente, olha aqui, ó. Que coisa linda, né? Fala a verdade. Aqui ficava o rei. E Neemias servia o rei aqui, ele era copeiro do rei. Sabe esse concurso que você está estudando tanto para passar? Essa faculdade que você fez, esse mestrado, esse doutorado, para ganhar um pouco mais. E olha, muito bem, faça isso mesmo. Prepare-se para a vida, estude, faça a faculdade, fez faculdade, faça o mestrado, busque crescer, faça tudo com qualidade. E eu não, a partir do que eu vou dizer agora, não estou dizendo para você não fazer essas coisas, mas o Neemias já tinha a posição que para ele era, 10, estava sarado, estava bom, estava perfeito. O sujeito tinha uma função lá no castelo demais. Ele comia do bom e do melhor, se vestia muito bem, tinha um bom salário e morava numa cidade dessa. Para que mais que isso, gente? Só se ele fosse o rei, né? Mas ele estava ali, estava tranquilo e já tinha tudo que ele precisava. Mas aí, nós vemos que Neemias foi tocado por compaixão. O que é compaixão? Eu peguei esse conceito sobre compaixão de um dicionário, desejo de aliviar ou minorar o sofrimento do próximo, bem como demonstrar, me perdoem, irmãos, bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem. A compaixão nos leva a sentir empatia com os outros, ou pelo outro. Olha que coisa linda isso aqui. Uma vez eu vi um videozinho de uma menina, que ela estava com... Criança às vezes faz isso mesmo, né? Sem ter razão nenhuma, mas apareceu um videozinho, a menininha aparecia, estava com o cabelo, tudo, e ela começou a cortar o cabelo dela. Cortou e foi juntando o cabelo, tudo assim. De repente, lá no vídeo também aparece uma criança chegando no portão, se percebe que é a família, é o irmãozinho dela, e o irmãozinho dela está sofrendo com o câncer, e ele fica careca. E aí, a hora que ele entra na casa dele, a menina pega, mostra assim, que ela tinha colocado tudo na camiseta, mostra e oferece o cabelo dela para ele. Empatia. Ela se colocou no lugar do outro, ela sentiu a dor do outro. Isso é empatia. Bom, o que isso tem a ver com a nossa história? Eu te mostrei aonde Neemias morava, te falei sobre o que ele fazia, né, a função dele, e que ele estava de boa numa bela cidade. Mas olha só o que aconteceu. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Uma pergunta. Agora acompanhe comigo aqui.
Neemias estava de boa naquela bela cidade e ele pergunta para o seu irmão: como é que está o nosso povo lá na nossa cidade? Olha a resposta. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram, isso aqui já indica muita coisa, que eles conseguiram viver. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Uau! O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amados irmãos, lembra da bela cidade de Suzã? Se você não lembra, eu vou passar aqui de novo. Aqui, este lugar. Quando ele ouve o relatório de seu irmão, ele se assenta e chora. Mas ele não só fica sentado chorando. Ele passou dias lamentando por aquele estado, jejuando e orando ao Deus dos céus. E aí olha para onde ele quer ir, ó. Sair daquela cidade que eu te mostrei agora para vir para cá. Para uma cidade de muros caídos, portões queimados. E ele chora por essa cidade. Ele se lamenta por essa cidade. Meus irmãos, tem coisa que é muito engraçada, não é verdade? Eu gosto também de rir um pouco, porque às vezes a coisa vai ficando tão trágica. De vez em quando uma brincadeira até que é bacana, né? Mas só deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado com as brincadeiras excessivas a respeito de nossos governantes, de nossos políticos, de nossos juízes, de como a gente trata nossas autoridades. Eu não estou dizendo que a gente tem que concordar com o que está aí. Muito pelo contrário. Com a corrupção, e há corrupção no executivo, há corrupção no legislativo e há corrupção no judiciário. O Brasil está sofrendo uma... isso é endêmico, né? Essa corrupção. Mas, amados, sabe, a gente devia fazer um pouco como Neemias. Ao invés de a gente ficar dando risadinha, que engraçado, é mesmo, mas é bem a cara de... A gente devia parar um pouco, sentar e chorar pelo Brasil. Do que só ficar contando piadinha. A brasileira é bom nisso. Brasileiro não é só bom em ficar contando piadinha de tragédia, não. Brasileiro é bom de furar fila, furar sinal. Brasileiro é bom de receber propina, falar mal do que está oferecendo a propina, mas ele que recebe e gosta de propina. Eu sei que alguns não gostam de que seja dito isso, às vezes fica pesado, mas nós precisamos mudar desde lá de baixo. Neemias olhou para aquilo, ele não ficou fazendo piadinha. Neemias também não ficou pensando assim, porque às vezes a gente é levado a pensar assim, olha, você fala assim, problema deles. Neemias podia pensar assim, porque Neemias até ele cita esse texto, falou, Senhor, lembra da tua promessa, que se o seu povo se afastasse do Senhor, o Senhor os espalharia sobre a face da terra, e eu sei que foi por causa disso que a gente foi para o cativeiro. Mas o Senhor também prometeu que se o seu povo se arrependesse, se humilhasse, se arrependesse, o Senhor os traria de todos os lugares da terra e os uniria de novo. E tiraria a vergonha deles. Neemias podia pensar assim, bom, se eu estou aqui de boa no palácio, é porque eu guardo a palavra de Deus. Então eu sou próspero e estou numa boa, porque eu obedeço os mandamentos do Senhor. Aquele povo que está sofrendo, que foi lá para Jerusalém, não souberam semear. Se tivessem semeado bem, estavam colhendo, mas não sabem semear.
Gente, existe justificativa para tudo. Para tudo. Mas não foi isso que Neemias fez. Ele se importou. Ele teve compaixão. Então, é assim, amados irmãos, é como se alguém fosse, de repente fizesse um concurso numa empresa multinacional, e ele fosse lá para os Estados Unidos. E aí ele estivesse bem lá, e de repente fosse um irmão dele lá para os Estados Unidos, e ele perguntar, e aí, como é que vai o Brasil? Tudo bem lá no Brasil? Ele dizia assim, vou te dar só mais ou menos uma coisa que eu vou te mostrar aqui. No Brasil, tem muito estupro e violência, e 70% das vítimas são crianças e adolescentes. E o trânsito lá no Brasil? Mata 47 mil pessoas por ano e deixa 400 mil com alguma sequela. Mas e a família? Como é que vai nossa família lá? Olha, para você imaginar, lá no Brasil é assim, 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio. Segundo o cartório de registros de casamento, fora as pessoas que se ajuntam lá e se separam. Isso a gente não tem conta, mas é assim. E como é que está os hospitais lá? Como é que é o serviço de saúde pública lá? Uma tragédia. Tragédia total. Tem poucos hospitais, às vezes constroem hospitais, mas não são usados porque falta mão de obra. Muita coisa que é comprado, material hospitalar e coisa, é só para lavagem de dinheiro, e eles ficam lá apodrecendo num canto, e falta leite, falta tudo, falta remédio. E isso está causando uma grande depressão. O Brasil já é o primeiro lugar no mundo de ansiedade, e o povo está ficando muito deprimido. Primeiro lugar na América Latina em depressão. E outra, está crescendo o suicídio. Aliás, o suicídio cresce no mundo inteiro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 12% cresceu só em 2015. O Brasil apresenta entre os jovens de 15 a 29 anos, já é a 4ª maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. 10 a 12 mil mortes por suicídio por ano. Mas os nossos líderes políticos estão fazendo alguma coisa por isso? E como é que se trata disso? Não, a corrupção é geral, no executivo, no legislativo e no judiciário. Vamos ficar em pé, irmãos. Chega só de piadinha. Vamos fazer alguma coisa. Vamos participar de um movimento de transformação do Brasil em nome de Jesus. Amém? Amém? Então agora, nós vamos orar. Vamos orar pelos casamentos, pelas relações pais e filhos, entre irmãos. Vamos orar pela economia, pelo emprego, salários dignos, justiça social. Há tanta injustiça social na nossa nação. Vamos orar por melhor distribuição da renda. Vamos orar pelo fim da corrupção. Vamos orar por políticos, empresários e juízes honestos e competentes. Vamos orar por um povo não corruptível. Não só para orar, para acabar a corrupção, tem que acabar aquele que também aceita. Vamos orar pela saúde. Vamos fazer algo por isso, vamos nos alimentar melhor, vamos dormir melhor, vamos praticar exercício, vamos buscar ter uma mente sã, vamos ter cura física, psicológica, espiritual. Levante a sua mão em nome de Jesus e comece a interceder pelo Brasil, em nome de Jesus. Interceda, 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 interceda. Se você precisar, abra os olhos, veja aqui o que está na tela. Comece a orar, feche os olhos, esqueceu, abra os olhos, veja o que está na tela, comece a interceder. Chega de brincar, chega de achar que a gente não tem solução, ou faz brincadeirinha, ou fica, mas você não tem solução, é melhor brincar. Tem solução. A igreja foi colocada aqui para ser sal, tem solução, a igreja foi colocada para ser luz. Nós temos de ter compaixão.
Sai da sua Suzane, do seu lugar de conforto. Agora coloque-se no lugar, na pele daquele que sofre tudo isso e não tem a esperança que você tem, não tem o socorro que você tem. Sim, você está mais do que em Suzane, você está no reino de Deus, e você tem a provisão do seu Senhor, você tem o amor de Deus para com a sua vida, você sabe o que Jesus veio fazer, você tem tudo dentro de você, porque você tem Jesus. Mas vamos ter compaixão daqueles que não têm, vamos orar por essas circunstâncias, porque nós estamos percebendo tudo isso que está acontecendo. O diabo veio para matar, para roubar e destruir, mas para isto Cristo se revelou, destruir as obras de Satanás, e nós somos o corpo de Cristo na terra, nós somos o corpo de Cristo na terra, nós somos sal, nós somos luz, e nós somos cheios de compaixão, e nós vamos interceder, nós estamos intercedendo, ó Deus, pela nossa nação. Tem compaixão, ó Deus, eu sei que o Senhor tem, ó Deus, nos leva a ter a mesma compaixão que o Senhor, se importar, ó Deus, se importar, coloca isso no nosso coração. Quantos estão assentados criticando os outros que estão fazendo, querendo fazer alguma coisa? Saia da sua posição de comodidade. Você não foi convocado para ser analista ou crítico de religião. Você é filho de Deus, você é servo de Deus. Põe a mão na massa, vamos trabalhar. Senhor, nós oramos pelas famílias, nós oramos pela economia, nós oramos por justiça, pedimos por saúde, pedimos, ó Deus, por um Brasil novo, onde Jesus seja o Senhor. Pedimos governantes que temam ao Senhor, pedimos empresários que temam ao Senhor, pedimos juízes que temam ao Senhor, e nós queremos ser santos e puros, em nome de Jesus, ó Deus. Faz a tua obra, nós intercedemos pelo Brasil, ó Deus. Coloca no nosso coração, ó Deus, o teu sentimento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Somos a igreja da edificação. Nós somos edificadores. Foi isso que Deus chamou para fazer, como edificadores. Tem gente que não gosta disso, mas, meu irmão, não estou falando isso para te ofender. Estou falando isso porque a gente precisa de uma método, coisa. Mas, meus irmãos, quando Deus foi fazer o mundo, Ele sabia como fazer. Ele sabia o que fazer, como fazer, até tempo Deus deu. Senão Deus não faria tudo em 6 e descansaria no 7º. Tudo tem um propósito. Quando Deus criou o sol para nascer, a lua para ficar lá à noite, tinha um propósito, tudo. Neemias era um homem que sabia o que fazer. Quando perguntaram, o rei perguntou para ele assim, o que você me pede? Ele sabia, a resposta era assim, ó, o que você quer? Por que você está triste na minha presença? Que não podia ficar triste na presença do rei. O que está afligindo o seu coração? Não, é que a cidade onde moram os meus pais está assim, assim, assim. Eu te peço, ó, me deixa ir para lá, me dá cartas, me faz isso, faz aquilo, eu quero isso. Pronto. Quando a mulher do rei perguntou, com quanto tempo você pretende fazer? Ele sabia com quanto tempo. Você sabe muitas coisas de muito tempo na sua vida. Mas nós temos que ter projeto em Deus para sermos sal e luz, porque somos. Nós temos que saber o que fazer, quanto tempo, como, os recursos que nós vamos usar. Tudo isso é necessário. Nós somos edificadores. Nós não somos daquele do evangelho do romantismo. Fala aí, amém. Templo, sacerdote, tal, vem aqui no domingo, aí eu pago a mensalidade da religião. Não, você faz parte desta história. Que bonita essa frase do centenário. Você faz parte dessa história. Você não está aí sentado para ficar vendo se a banda está cantando bem, se o instrumentista desafinou, se o pastor vai falar um negócio assim, assado, se coisa assim, só para ficar criticando. Você pode criticar é bem-vindo, né? Vamos melhorar, mas é o crítico que está ali junto, que está ali fazendo, que está ali no caminho, que vamos juntos. É isso.
Sabe por quê, amados irmãos? Nós vamos ter que enfrentar muitas coisas. Você acha que tudo que está acontecendo aí não intimida? Neemias teve que lidar com isso. Quando o inimigo soube, peraí, olha só esse tal de Neemias. Ele não é que nem os outros, não. Ele sabe o que ele quer fazer, ele sabe como fazer, ele sabe quando fazer, e ele sabe os recursos que vai usar. Pai, vai dar prejuízo para a gente aí. Já se levanta o inimigo, e o inimigo já vem lá falando coisas. Quando o Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e pedras queimadas? Uau! Isso quer acabar com... Isso quer realmente intimidação, né, gente? Será? Mas olha, Neemias falou para eles assim: não tenham medo. O propósito do medo é deixar você acuado num lugar. Não tenha medo. Não tenha medo. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se, ou seja, quando você estiver se sentindo assustado, lembre-se de quem o Senhor é. Ele é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lutem. Se você disser assim: não vou ficar aqui, deixa a coisa acontecer. Pois é, a gente disse isso. Para que se envolver com esse negócio? Saber o que está lá. A escola é escola, a igreja é igreja. Tá bom, lá na escola vão ensinar uma porção de coisas, você vai ver para os seus filhos, se não para os seus filhos, para os seus netos, para as suas netas, sobre ideologia de gênero, que não existe. Essa é a história de criacionismo, é coisa do passado, é anticientífico isso. Vai ensinando. Mas você fala assim: não. Fica parado aí. Fala: não, para que tudo isso? Pode ficar. Neemias falou assim: se você aceitar isso aí, você está aceitando a tragédia sobre a sua casa. Se você acha que você não deve lutar pelos outros, lute pela sua própria casa, porque o que está atingindo a cidade está atingindo a sua casa. Lute. E principalmente ele falava isso para os homens: seja homem, já que sua mãe não foi, né? Lutem pela sua casa. Sejam corajosos, sejam valentes. É necessário, exige esforço e superação. O povo começou a dizer: olha, os trabalhadores já não têm mais força. Os líderes estavam falando: e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E aí o inimigo aproveitou essa fase de murmuração, de dizer: estamos cansados, que ele chegou e falou assim: olha aqui, antes que alguém descubra, nós vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. É sempre isso que o inimigo diz. Quando você está cansado, quando você olha para o lado, você fala assim: uau, não vamos conseguir. Vai chegar um para dizer para você: é mesmo, não vai, nós estamos aqui, nós vamos te pegar, nós vamos detonar você, vamos acabar com você, você não vai conseguir, você é um fraco. E aí Neemias apela para a unidade, é necessário unidade. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Quando há unidade, nosso Deus luta por nós. E Neemias não era só um falador, não. Se você olha nesse texto que está aqui atrás na tela, ele diz assim: olha, eu não estou só pedindo para vocês fazerem uma coisa que eu não estou fazendo, eu estou me esforçando. Eu sei que tem gente que está falando lá: isso aí vai morrer de tanto trabalhar. Pois é, nós estamos fazendo isso, nós estamos trabalhando. O que nós estamos pedindo para você fazer, nós estamos fazendo agora também. Se nesse tempo em que nós estivermos construindo o muro, esses 50 e poucos dias, nós vamos ter que ficar acordado de dia e vigiar de noite, mesmo que a gente precise mudar, passa um para cá, outro para lá, faz
vamos estabelecer aqui uma escalinha, mas nós vamos ter que fazer isso. E eu não estou pedindo para fazer uma coisa que eu não faço. Então nós vamos agora terminar fazendo essa oração. Porque para que haja multiplicação, nós temos que dividir o trabalho. Sabe por quê, amados irmãos? Qual é a nossa missão? Fazer discípulos em todas as nações. Então nós começamos, claro, é óbvio, né? Por quem está ao nosso redor. É missão, como diz o pastor Gilson, do outro lado da mesa, quem está sentado comigo à mesa, até o outro lado do oceano, até no outro lado do mundo. Nós vamos fazer isso em nome de Jesus e vamos nos multiplicar. Fique em pé agora em nome de Jesus. Quantos irmãos que vão aqui tocar já chegam aqui também. Logo depois que a gente fizer essa oração, os irmãos tocarão. Você não vai sair em nome de Jesus, porque você é um povo educado. Vamos ter, amados irmãos, vou falar uma coisa aqui sobre unidade. Até nisso nós devemos ter unidade. Tem hora para tudo e tem ordem para tudo, não é verdade? E agora é hora da gente orar e buscar a Deus. Depois a gente senta, acaba de tocar o pós-lúdio, depois a gente levanta e sai. Amém? Nós vamos orar agora. Nós vamos orar porque nós precisamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos nesse momento deixa eu pôr aqui os motivos de oração. Nós vamos orar. Feche seus olhos agora. Levante suas mãos. E vamos orar juntos. Eu falo e você repete. Diga comigo assim: seremos corajosos em nome de Jesus. E no poder do Espírito, vamos nos esforçar ao máximo e superar nossos limites. Somos um só corpo, uma só mente, um só coração. Seremos modelos de dedicação e caráter. Cremos que Jesus Cristo é o único caminho, Ele é a verdade e a vida. Por isso anunciaremos Jesus a todas as pessoas. Cuidaremos de cada uma delas, para que elas cresçam e amadureçam na fé. Nós vamos formar líderes que se multipliquem em outros líderes, para cumprir a missão de glorificar a Deus, de edificar a igreja e de anunciar Jesus como Senhor e Salvador. Nós proclamamos, declaramos, profetizamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Pode se assentar e vamos ouvir o pós-lúdio, só depois sairemos.